Nação flamenguista, o Flamengo venceu, né? Fluminense 1-0, né? Gol de Pedro, gol decisivo, gol no final do jogo, gol de artilheiro, né? Por isso que a torcida pede tanto Pedro. Sua comemoração saiu um pouco ali de forma de protesto, né? Com uma mensagem, né? Uma mensagem de motivação. Mas claramente, pessoal, a gente vê que Pedro ainda está um pouco fora de forma, né? Mas a gente sabe, né? É aquele jogador decisivo, é um jogador importante para o Flamengo, né? Talvez se tivesse contra o Santos, o Flamengo não teria perdido aquele jogo. E o Flamengo segue aí na cola do Cruzeiro, né? Que venceu o seu jogo. Vale ressaltar aqui que o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, né? O Flamengo foi para 30 pontos, o Cruzeiro para 33, né? Um jogo bom, apesar do vários desfalques do Flamengo. O Flamengo muito desfalcado. Eu acho que isso aí atrapalhou um pouco o desempenho da equipe, mas o Flamengo dominou amplamente, pessoal. O Flamengo teve quase 70% de posse de bola, né? Claro, eu sempre venho dizendo, falta aquele pouco de finalização, falta o chute fora da área, mas eu acho que nesse jogo aí foi importante o resultado, né? Sem sombra de dúvida, o torcedor tá animado, o torcedor continua naquela expectativa do Flamengo ser campeão, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo, ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá. Vista coletiva, falando tudo que falou a respeito do Pedro, ele falou: eu quero ter o Pedro porque eu não consigo um outro centroavante dessa qualidade. Então, assim, entre as duas narrativas possíveis de o erro do Felipe Luiz por não ter escalado o Pedro antes ou no jogo anterior ou mais minutos desde o Mundial, entre essa narrativa e a narrativa do era preciso fazer o que fez o Felipe Luiz, eu vou mais para o caminho da segunda narrativa e eu acho que a gente depois pode discutir isso melhor. De que é um efeito, então, do puxão de orelhas. É isso? Você vai por esse lado também, Eugênio? Boa noite. Não exatamente boa noite. Ou o lado, então, Bruno, de que o Felipe talvez tenha exagerado da maneira como afastou merecido, e falou, né, do Pedro. eu acho que o Felipe passou muito do ponto no discurso dele, não em afastar. Acho que em afastar ele estava correto. Eu acho que a maneira como ele expôs o Pedro foi excessiva e não considero que tenha sido isso o fato que acabou fazendo com que o Pedro fizesse o gol da vitória hoje. Ele poderia fazer naturalmente, sem ter sido exposto a essa situação, porque ele está acostumado a fazer isso, ele sabe fazer isso, ele sempre faz quando tem a oportunidade de jogar. O meu ponto inicial aqui vai por que o Pedro chegou a essa situação no Flamengo. E por que um ponto que eu tenho batido muito nos últimos dias. Porque o futebol brasileiro hoje tem sempre privilegiado atacantes que marcam no sentido de marcar, não de fazer os gols, que marcam a saída de bola do adversário em detrimento de outros que tecnicamente são melhores e que têm condições de fazer os gols. Que, para mim, é a função inicial e mais importante dos atacantes, fazer o gol. Eu tenho a impressão de que, a qualquer momento, técnicos começarão a escalar zagueiros de atacantes. Por quê? Para marcar a saída de bola do adversário. Hoje, o mais importante é alguém que pressione o goleiro, pressione os zagueiros adversários para marcar a saída de bola. E isso a gente vê acontecer com o Pedro no Flamengo, porque o Pedro entrou, mas antes dele entrou o Juninho, cujo principal atributo, quando da sua contratação, foi marca bem a saída de bola. O Fluminense entrou com Everaldo e Canóbio, dois jogadores que tecnicamente a gente sabe são limitados, não, mas eles fazem a pressão na saída do adversário. Deixou para colocar o Kennedy no segundo tempo, o Soteldo, que esse aí marcar não marca mesmo, mas tecnicamente pode tirar alguma coisa da cartola, só entrou depois que o Flamengo fez o gol. E isso a gente vai ver em vários outros times. É claro que o atacante precisa ajudar na marcação. Só que essa não pode ser a principal ação dele em campo. A principal ação de um atacante deve ser fazer os gols ou construir jogadas que terminem em gols. E eu acho que a lição do Pedro é essa. O Flamengo deixou o Pedro para ser o último a entrar em campo. E ele resolveu o jogo para o Flamengo. Por quê? Porque ele é um jogador que sabe fazer gol. E atacante tem que... para ganhar o jogo, você precisa fazer gol. Então, eu acho que a gente precisa... futebol... Porque o jogo era péssimo, o jogo era horroroso, em função de que as duas equipes estavam mais preocupadas em impedir o adversário de jogar do que elas próprias jogarem. E o Pedro conseguiu dar um toque de futebol, de ofensividade. Ele não só faz o gol como uma jogada antes, que é a jogada que origina o escanteio do gol, ele também participa com uma finalização, coisa que o Flamengo não conseguia fazer até então. Como a Mari falou, a gente estava comentando quando eu saí para trocar de roupa.
Foi a Era primeira uma finalização para cada lado no gol. 12 do segundo tempo. Ô, Eugênio, só acho que assim, não pode acho que se passar a ideia de que o Pedro deixou de jogar em várias ocasiões ou de que o Pedro ouviu o que ouviu do Filipe Claramente Luiz ele tá fora porque de ele não ritmo. marca a saída de bola, porque ele não é um cara que faz a pressão, porque eu acho até que você abdicar desta característica, de um jogador com essa característica contra o Bayern de Munique, aí pode ser essa justificativa. Mas eu acho vinha que tudo sendo. bem. Eu Não, lembro o muito problema bem, do Pedro, Jean, o problema do do jogo Pedro é com a outro, LDU. e vem de tempo atrás. Sim, Eugênio. o Pedro tem questões comportamentais, não à toa ele tomou um soco lá do preparador físico. Não é o primeiro do técnico, Sampaoli, exatamente. não à toa ele não Então, conseguiu assim, se firmar na Itália. Dorival Mas falou dele também. Contra a Dorival, LDU, Rogério. na Libertadores, o Flamengo jogava em casa. Davi Era Luiz. um jogo em que o Flamengo precisava fazer 2 gols para ficar numa situação confortável de classificação na Libertadores. E ele não vai com o Pedro. O Pedro entra no segundo tempo. E o argumento é de que o Bruno Henrique consegue pressionar mais que o Pedro. E eu acho que isso, nesse momento, nesse recorte mais recente do Flamengo, acaba tendo como consequência um desânimo cada vez maior do Pedro, que estoura com a declaração lá, a mensagem trocada pelo Mauro César Pereira com um dirigente do Flamengo, que alguns acreditam ser o Boto, que o Pedro diz que isso fez ele ficar mais desanimado. Só que o Pedro foi um erro já tinha grave. perdido espaço no time do Flamengo. Pedro praticamente não entra em campo no Mundial de Clubes antes disso. Por quê? Porque é um jogador que não consegue pressionar, como o Filipe Luiz imagina que seja importante pressionar. Mas Ontem a gente viu... não é só por isso. É nesse ponto que eu quero chegar. O Pedro tem um histórico de reclamações, e aí a gente fala de bastidores ou abertamente, e aí, claro, né, com exemplos muito claros e escancarados, como o soco dado pelo assistente do Sampaoli e tal. Aí obviamente é um extremo, mas o que eu quero dizer é que eu acho que quando um cara como o Filipe Luiz, que é um cara muito equilibrado, que é um cara muito ponderado, dá a declaração que ele dá, o menor dos motivos é o fato dele não marcar a saída de bola. Mas é a origem disso. Então, mas não pode ser. Mas é a origem. Mas não pode Como ser. foi ontem o Memphis no Corinthians. Então, mas eu acho que não. O Memphis sair para entrar o Guinegão, deixar ele ao lado do Romero e tirar tecnicamente o melhor jogador porque ele não pressiona. Mas o jogador aqui no Brasil ele é muito mal acostumado e eu acho ótimo. Porque ele marca pior a saída de bola do adversário, sendo que ele é um atacante. Eu acho que esse é o ponto. Eu entendo a questão do GPS, entendo a questão do treinamento. Realmente, o Pedro foi o último nas questões de treinamento e do mais, então precisava de um chacoalhão ali do Filipe Luiz, e o Filipe Luiz escolheu publicamente falar, ok, mas o perigoso para mim essa questão no futebol hoje, né, no Flamengo, de você tirar um jogador tecnicamente melhor do que os outros na função que é de fazer gol, porque ele marca pior a saída de bola. Mas você não pode também exigir que ele também faça Mas isso? ele já mudou, inclusive, depois que o Filipe Luiz, antes dessa situação aí que vazou, né, do Pedro e tudo mais, eu já conseguia ver que o Pedro estava pelo menos tentando. Mas não é do estilo de jogo dele, não é do biotipo dele. O Pedro não vai correr mais para marcar do que o Juninho. Porque o biotipo do Pedro, o Pedro não vai dar um tiro no lateral para depois dar um tiro no zagueiro, para depois dar um outro zagueiro. Não vai fazer, por exemplo, o que o Caio Jorge fez hoje. Porque o Caio Jorge não é o exemplo do cara que entrega os gols e essa intensidade. Mas é completamente diferente. Outra característica. Fisicamente é completamente diferente. E aí tem uma coisa que eu acho que pro Juninho a distância técnica é muito grande. A distância técnica, eu tô falando. Então, eu entendo que se a questão toda fosse a questão da marcação da saída de bola, eu estaria plenamente de acordo. Porque conceitualmente eu acho que vale isso mesmo. De maneira geral, eu concordo com vocês. Eu só acho que a gente está falando do Pedro. E é preciso lembrar do histórico do Pedro. E ainda que essa postura, que acho que é o que o Eugênio está colocando, ainda que a postura do Pedro seja consequência de um desânimo porque ele tem menos espaço do que ele deveria, evidentemente, acho que a postura que ele tem que ter para ter mais espaço do que ele deveria não é essa de ser o último em tudo no GPS. Claro. Então, o meu ponto é, talvez o Filipe Luiz falar o que ele falou seja necessário. E é claro que o gol de hoje, porque senão a gente
pega essas coisas, né, pontuais, um jogo, um lance, um gol e transforma... É claro que ele entra mordido hoje. É claro. Claro. Mas a gente não pode, claro, que transformar tudo em consequência. Não estou dizendo que ele fez o gol porque... Por causa disso. Não precisa estar necessariamente tudo ligado. Isso, Não, porque ele faz gols o tempo todo. Exatamente. Ele é muito bom centroavante. Ele faz gol o tempo todo. Agora, o que eu estou querendo dizer é que talvez, dada a situação do Pedro, o nível e o ponto em que ele chegou Tem que exigir mais abre também, aspas, pessoal. Temos que ser desânimo, realista. fosse necessário fazer isso, que é algo que a gente não vê ser feito aqui no Brasil, porque muitos jogadores são muito mal acostumados e às vezes vão lá para fora e agem de uma maneira diferente porque sabem que não pode agir dessa maneira. Quantas vezes você já não viu o Mourinho fazendo exatamente isso? Que eu acho até o Mourinho um exagero, porque o Mourinho faz isso o tempo todo. Ele faz, a cada elenco ele passa e fala de alguém desse jeito e tal. Expõe alguém. Mas para o Felipe Luiz, que é um cara muito tranquilo e equilibrado e ponderado fazer, eu acho que a coisa tinha chegado num nível insuportável. Mas eu acho que a declaração dele foi uma declaração de um técnico jovem ainda que está aprendendo a lidar com esse tipo de situação interna. Hoje em dia, os jogadores de futebol, todo mundo fala, ataca, ganha muito, tem que correr, tem que fazer, são seres humanos. E uma das questões mais importantes hoje dentro do mundo do futebol, se a gente conversar com as pessoas que trabalham dentro dos clubes, é a questão da saúde mental. Muitos deles acabam sendo obrigados a recorrer a remédios de tarja preta para controlar a ansiedade, controlar a depressão. Tem casos de até suicídio em jogadores de futebol, não são muitos, mas tem. Jogadores que acabam a carreira mais cedo em função disso. E esse tipo de exposição é muito grave. Eu acho que ele passou do ponto. Mas você acha que foi a última tentativa? Você acha que ele não... Porque assim, é óbvio que o Felipe Luiz falou e falou muito com o Pedro. E ele mesmo disse que falou, que conversou. Então assim, eu acho que... A minha impressão é essa. Foi uma última cartada. A última cartada. Eu vou ver se eu recupero esse cara. E logo depois do desdobramento da situação do Pedro postar e aí depois teve o Felipe Luiz reclamar de que ele não tinha pedido desculpa e tudo mais. Ali naquele ponto, pra mim, o Pedro tinha que chegar e falar logo olho no olho, sabe? Chegar no centro de treinamento lá no Ninho do Urubu e falar, cara, não gostei disso, mas eu entendo o seu ponto, realmente estava dando migué mesmo no treino, estava treinando mal pra caramba, o GPS aí já mostrou, e agora a minha função como profissional, e aí foi o que o Felipe Luiz falou, o que nós dois temos que fazer eu tenho que comandar melhor e o Pedro tem que treinar melhor para os dois servirem ao Flamengo. Então acho que era esse o ponto do Pedro conversar olho no olho com o Felipe Luiz e acabou. Já entendi e tudo mais, agora eu tenho que dar 100% no treinamento e mostrar no campo. Eu só tenho, o único cuidado que eu tomo é em relação ao campo que o Eugênio levantou, que eu acho importante até, inclusive, essa discussão. Que eu tô colocando não é só Flamengo. Não, exatamente. Não, e outra coisa, não é só o centroavante. Às vezes o goleiro, você quer o goleiro que sai jogando com os pés e só depois que defende. Então, obviamente não é a mesma situação. Era um goleiro que sai jogando com os pés. Exato. Mas obviamente não é a mesma situação. Mas teve o Gabriel Jesus em 2018 na Copa do Mundo, que a gente está em 2025. E a gente em 2018 teve um cara com camisa 9 na Copa do Mundo que ficou conhecido por marcar lateral e não marcar gol. Isso, eu acho que acontece muito isso que o Eugênio falou mesmo. Acho que essa é uma questão que precisa ser discutida porque tem muito disso. Eu não vou repetir. Mas aí é o técnico exigir isso do centroavante. Eu acho que esse é um caso específico. Esse é meu ponto. Então, mas olha, o jogo termina um clássico, um Fla-Flu com 1-0 gol do Pedro. Quem aprendeu a lição? O Pedro que aprendeu a lição que ele precisa se dedicar nos treinos ou o Felipe Luiz aprendeu a lição que ele não pode ficar sem o Pedro? Não, acho que são situações completamente diferentes, assim, porque a gente está pegando um caso e transformando ele como se ele fosse hoje o resumo de tudo que acontece no Flamengo, a razão de tudo que dá certo ou errado no Flamengo. Pessoal, temos que ser realistas. Pedro é um grande atacante, sem sombra de dúvida, né? Para mim é o melhor atacante do futebol brasileiro, mas ele precisava de um puxão de orelha, né? Principalmente para desempenhar bom papel nos treinamentos, né? Quando chegar no jogo, joga bem, né? Não é só dar aquele migué nos treinamentos e querer jogar só por causa de nome, não. Isso aí não, acho que o Felipe Luiz fez certo. Eu gostaria de um pedido de desculpas público por parte dessa pessoa da diretoria que me expôs desse jeito, enfim. Ele fez referência a essa pessoa da diretoria. A pessoa da diretoria, exatamente, não o Felipe Luiz. Ele deixou isso claro que isso mexeu com ele. Se isso foi o suficiente para o desempenho dele no treinamento ou comportamental, como o Felipe Luiz falou, isso a gente não sabe. Mas assim, a partir de tudo isso, ninguém está questionando a qualidade do Pedro e a importância que ele tem para o Flamengo, desde que ele retome a condição física dele, ou que ele pode ajudar ganhando minutagem, voltando a ser importante. Acho que assim... Eu entendo que hoje o Pedro só entra por
porque era a última opção. Ele só é relacionado porque tem a lesão do... O Felipe vai começar a falar. Ah, tá. Ele vai... Vamos ouvir então o técnico do Flamengo e, claro, a gente volta nessa. Pois é, pessoal, o Flamengo ganhando o jogo aí, 1-0 em cima do Fluminense. Um bom jogo do Flamengo, mas como sempre, é o Flamengo pecando em finalizações, né? O Flamengo muito mal nas finalizações. Na verdade, não teve finalizações da parte do Flamengo. O Flamengo é aquele time que domina o jogo completo, né? Domina o jogo. Mais finalizações o Flamengo não consegue, né? Precisou Pedro entrar, né? Teve uma hora lá que eu achei que Pedro nem ia entrar, né? Mas entrou e decidiu o jogo. Mas claramente, pessoal, a gente vê, a gente percebe que Pedro tá fora de ritmo. Pedro é aquele jogador que a gente tá vendo que ele ainda precisa de minutos em campo, né? Acho que só minutos em campo vai resolver esse problema de Pedro, né? Uma coisa que eu observei quando terminou o jogo, Felipe Luiz saiu cumprimentando todo mundo, mas eu não vi Pedro. Sou bem realista. Eu não vi ele falando com o Pedro, né? Mas é um grande jogador, o Flamengo precisa de um atacante, né? E o atacante tá aí no Flamengo, né? É como o Felipe Luiz mesmo disse, né? Não quer que ele saia, quer que ele fique no Flamengo. Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo não precisa ir contratar um atacante, até porque o atacante ele tem em casa, né? Grande atacante, grande jogador, né? Eu sei que muitos vão dizer, não, mas alguns dias Pedro estava sendo criticado. Eu acho que ele mereceu as críticas, pessoal. Acho que Pedro mereceu as críticas. Não é porque o cara tem nome que ele vai querer jogar só com o nome, né? Então, sem sombra de dúvida, mereceu as críticas. Não é que eu tenha achado que ele tenha jogado bem hoje. Ele fez o gol, foi importante, foi decisivo fazendo o gol. Mas você vê claramente que ele ainda está fora de ritmo, precisa de minutos. Com a vitória, o Flamengo assumiu a vice-liderança, né? Já estava na vice-liderança, mas foi importante por quê? Porque o Cruzeiro venceu, né? Então foi importante para o Flamengo se manter ali na parte de cima, né? Vale lembrar ao torcedor flamenguista que o Flamengo tem um jogo a menos, né? O Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro, então a tendência é o Flamengo recuperar, né? Recuperar essa liderança do campeonato, né? Eu sei que o Flamengo entrou desfalcado, muito desfalcado, né? Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Wesley, entrou improvisado ali com o Léo Pereira, que eu acho que o Flamengo ficou um pouco engessado naquele setor ali, né? Mas eu acho que foi bem na medida do possível. Vale destacar mais um bom jogo de Alan, né? Alan, mais um bom jogo dele. Foi importante. Ele está recuperando essa alta confiança. Até porque tinha muitas críticas, né, em cima de Alan, né? Ele não conseguia fazer bons jogos, né? Mas a partir de agora parece que engrenou, né, pessoal? Eu acho que Felipe Luiz e Pedro, pessoal, vão se entender, né? Primeiro, Pedro vai perceber que o que Felipe Luiz fez não foi bom para o Flamengo, não foi bom para Felipe Luiz. Só quem foi bom para Pedro. Para ele mostrar, para ele perceber como ele faz falta, o Flamengo, sem sombra de dúvida. Mas também para ele perceber que ele não tem que dar mais um pouco de si, né? Tem que dar mais um pouco de si. Será que esse mal, quando Pedro entra, você percebe que ele está um pouco cansado? Será que não é justamente por causa dos treinamentos? Ele não intensificar? Então, é justamente isso aí que Felipe Luiz vem pegando no pé de Pedro, né? Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, pessoal. Pedro vai ser importante? Vai. Mas para isso precisa estar focado, né? Felipe Luiz puxou a orelha dele. Com certeza vão fazer as pazes, que ele vai dar o braço a torcer. Eu acho que Felipe Luiz, eu concordo com parte da mídia, talvez foi um pouco pesado nas palavras, mas só quem sabe o que passa lá dentro é Felipe Luiz e Pedro, né? Talvez ele tenha ido no seu limite, talvez não suportou mais ver aquela situação. São coisas que só Pedro e Felipe Luiz é quem sabe, né? Mas é bola pra frente, pessoal. Esperar que ele tenha aprendido. Esperar que ele venha fazer bons jogos, né? Até porque o Flamengo, o único atacante que tem é ele, que vamos ser
Vamos ser realistas e sinceros, pessoal. Esse Juninho aí no Flamengo não dá, né? O cara não tem intimidade com a bola, o cara claramente não tem condições de jogar no Flamengo. Você vê, Pedro não tá bem fisicamente, não tá fora de ritmo, mas o cara, você percebe que o cara tem intimidade com a bola, tem o faro do gol, coisa que Juninho não tem, né? Volto a destacar, outro jogador que passou despercebido hoje, Luiz Araújo, mais uma partida de má atuação, né? Mas é como eu disse, o que vale foi os 3 pontos, pessoal. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.